Potencial desse registro inquisitorial não termina por aí. Através da leitura destas fontes, é possível ainda visualizar os fragmentos dos discursos dos réus, muitos, embora permeados por representações construídas pelo discurso inquisitorial, aqui e ali, se revelam nos traços e nos vestígios impressos, as formas através das quais os índios cristãos se apropriaram da religião ocidental, as formas inovadoras de uso das práticas religiosas ocidentais conectaram sentidos diversos oriundos do sistema cosmológico distintos, tornando possível a sua compreensão e a prática dos seus possíveis significados. Uma leitura mais atenta desses documentários possibilita visualizar um modo muito mais complexo e potencialmente mais vigoroso do que até então era possível supor. Índios cristãos. Sobre as nomeações Carvalho Júnior, índio cristão, a conversa dos gentios na Amazônia, as diversas nomeações através das quais as populações indígenas foram identificadas na Amazônia, geralmente partiam de uma classificação instrumental que possibilitasse ao poder colonial identificar seus aliados e inimigos, dentre elas destacando-se brutos, mansos, selvagens, latinos, bárbaros, domésticos e etc. No entanto, das mais variadas formas afirmavam a condição de pertencerem à civilização, abre aspas, ó, pertencerem a, abre aspas, civilização, fecha aspas, ou de estarem fora dela. Vocês estão entendendo da onde que vem a verdadeira magia? Eu vou deixar o texto falar por ele só. Dela mesmo aquelas nomeadas mais próximas de algum caráter singular linguístico ao regional, como Tupinambá, Araquá, Murá, Tremembé, Tabajara e entre outros, eram muitas vezes produzidos contextuais e antes de identificarem traços culturais mais específicos, indicavam os graus de suas inserções no mundo ocidental e características que traduziam suas possíveis beligerações. É o que está escrito aqui. Beligerações, perdão. Pode ser isso. Sobre a denominação da América Portuguesa. A descoberta do diabo e de seu séquito. Séquito, significado de séquito, substantivo masculino. Cortejo, conjunto de pessoas que acompanha algo por um dever oficial ou por cortesia. O séquito do príncipe, figurado, a amizade que inspira benevolência. Obteve o séquito do povo. Etimologia, origem da palavra séquito, do latim sectintum. É bom falar sobre essas coisas para as pessoas conseguirem entender como faz diferença uma palavra.
A descoberta do diabo e de seu séquito. Séquito, vocês estão entendendo? Uma pessoa, nosso povo daqui, prestem atenção. Agindo livremente na Amazônia Portuguesa, foi um processo longo e atestoso para a visita do Santo Ofício, Santa Inquisição, o Deus e a Coroa, de 1763. As terras do Pará e Maranhão, a derrota do projeto evangelizador colocado em prática ainda no século XII pelas ordens missionárias capitaneadas pela Companhia de Jesus, a Companhia de Jesus, jesuítas, passaram 100 anos sem que Deus, a ordem e a igreja ou a coroa pudessem penetrar naquelas almas que somos nós, os povos originários, e resgatá-las ao rebanho de Cristo, Cristóbal Colón, e ao domínio do Império Lusitano, se eram antes gentios sem civilizações. Naquele momento, muitos deles tornaram-se cristãos hereges, dominados pelo anjo caído. Olha como eles veem o nosso povo. O abandono das Américas, as hordas dominicais imperava no pensamento dos missionários. A luta contra o demônio significava a luta pela salvação das almas perdidas. As populações indígenas se enquadravam no patamar de uma humanidade infantilizada, olha isso, ou degenerada pelo abandono e desconhecimento da palavra divina. Olha isso. Enquanto gentios estavam à mercê do demônio, mas não eram culpados do delito de heresias, somente conhecido a palavra de Deus, somente conhecendo, a palavra de Deus, passavam a ter culpa, somente conscientes da falta poderiam ser acusados pelo Santo Ofício. Era necessário serem cristãos para sentirem o peso do pecado. Sobre a visão contrária à ideia da cristalização da identidades, ver vários artigos de revista, onde enquadra os atos que se configuram como formas híbridas, articulado, universos cosmológicos distintos. Uma pergunta: de que forma interpretar rituais amerindios que colocavam padrões religiosos europeus, comunicação com cosmologia indígena, diversas e práticas mágicas e origem africana? Outra pergunta. Ou ao mesmo tempo não se pode falar de resistência ao se analisar a manutenção de rituais ancestrais entre índios cristãos,
Até porque a ideia de resistência cultural passa necessariamente por uma visão cristalizadora e essencializada de identidades culturais, na maioria das vezes construídas pelos discursos ocidental, ao contrário que se defende aqui e que esta identidade foram continuamente colocada em ação em contextos dinâmicos onde a mutação impôs novos processos da adaptação. No entanto, as nomeações que os identificam como cristãos ou gentis eram as mais importantes e até hoje é as mais importantes. É aí que entra o verdadeiro lado do feitiço, né? De separações. Através delas, registravam-se como maior precisão o grau da sua inserção no novo mundo colonial. Ser cristão significa ocupar um lugar no grêmio da igreja, no Amazonas, do século XVIII. Havia centenas de índios cristãos naquela região. Desde o século XII, missionários criaram inúmeras aldeias com o intuito de salvar aquelas almas para Deus e para a coroa. Muitos índios foram catequizados ao longo dos anos. Gerações de índios cristãos se sucederam, comungavam, casavam, confessavam e, aparentemente, eram cristãos convictos. Aí voltando aqui. No século XII, missionários criaram inúmeras aldeias. Então nós já vemos que não eram aldeias, com o intuito de salvar aquelas almas para Deus, para o Império Romano e para a coroa. Vocês estão conseguindo desfragmentar agora? Quando vocês conseguem ter essa sensibilidade, vocês veem como é diferente, né? Que eles eram cristãos convictos. Aí vamos lá, mesmo tendo sido extintas as missões em meados do século XVIII e tinha surgido novas formas de interações das populações indígenas, as sociedades colonial, os índios permaneceram com certas autonomia simbólica. Foram estes índios cristãos os réus das denúncias e processos da Inquisição aqui estudados. Eles revelaram perante a sombria mesa instalada no antigo colégio jesuítas, na cidade do Belém, então capital do estado do Grau-Pará, um universo de crenças e práticas absolutamente impactantes para os inquisidores e seus funcionários.
O termo índio cristão deriva do termo índio colonial e é a mesma adequação para dar conta das formas de cada um. Os índios cristãos eram o produto mais bem acabado do modelo colonial. Tá vendo o que está acontecendo, pessoal? E o que vocês vivem até hoje? Mas também o mais inesperado através de suas práticas e de seus sistemas de crenças. Demonstraram de forma clara o quadro fluido das redes articuladas nas zonas de contatos, demonstrando ainda a interpretação de sistemas cosmológicos estranhos entre si e a construção de pontes de conexão entre significados oridontos de campos seméticos diversos. Isso é um índio cristão. Índio herege, um elemento fundamental deve ser considerado quando se analisa a documentação produzida pela vista do Tribunal da Inquisição. Vocês estão vendo? Para que Deus que vocês é salvo, para que coroa vocês é vivente, tudo isso é magia, feitiço, tá? Tudo isso é. As terras do Pará, entre as diversas acusações contra as heresias cometidas por indígenas, muitas delas apresentam características singulares e revelam formas de resignificação por elas produzidas continuamente, colocavam em ações suas cosmologias, através das quais proporcionavam sentido ao mundo que viviavam. Principalmente aqueles que já faziam parte do grêmio da igreja, ou seja, os índios cristãos. Se é importante compreender as formas através das quais estas populações ameríndias, olha o nome que nos deram, ameríndias foram representadas pelos seus iguais espirituais ocidentais e pelos inquisidores, e também importante tentar compreender como percebiam estas representações e delas se apropriavam para criarem espaços autônomos de sobrevivências culturais e físicas. Liberdade, nada mais que isso, que eram os povos daqui.